Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira, esse podcast que quer saber como as mulheres ganham, gastam, mas principalmente investem o seu dinheiro. Eu sou a Manuela Bordatti, fundadora do Estilo Lux, estou aqui com minha co-host maravilhosa, Ana Buchaim, vice-presidente da V3. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Manu. Manu, eu tô sentindo tua falta aqui pertinho de mim. Né, mas em breve, gente, ano que vem, agora só assim, ó, agora eu vou fechar a fábrica depois desse filho, que pra quem não sabe, eu estou remotamente, não estou presencialmente no estúdio, porque eu tô quase ganhando o segundo bebê, mas ano que vem volto com tudo. É isso aí, Manu, aliás, jamais parou, porque você é uma mulher que nunca para, né? Assim como todas nós aqui nessa mesa, né, gente? Que eu já, inclusive, vou começar, então, as apresentações, né, Ana, da nossa convidada de hoje, que aqui, ótimo. Ó, se a gente aqui é com 2 filhos cada um, ela tem 3, tem 6, na verdade, mas a gente vai chegar lá, então, também para saber mais sobre a nossa convidada de hoje. Que ela é ligada à indústria da moda antes mesmo dela nascer. Os avós dela já trabalhavam com isso, assim como seus pais, e hoje é ela que é a sócia que está à frente da direção criativa de uma das maiores marcas de moda feminina do Brasil, Ana. É isso aí. Quando ela assumiu a diretoria criativa da Shoulder, uma empresa com mais de 40 anos de vida, a marca se consolidou num patamar muito privilegiado no cenário nacional, que dá muito orgulho, aliás, pra gente, né, Manu? O que é um feito num mercado que é tão grande e tão competitivo. Hoje vamos saber mais sobre como ela chegou onde está e conhecer mais sobre a história. Seja muito bem-vinda, Monique Meitles. Monique Meitles. Obrigada, meninas. Um grande prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. E acho que vai ser um papo super gostoso. Tô animada pra gente conversar. A gente também tá muito animada e muito feliz de você estar aqui. E, aliás, estamos todas lindas de shoulder. Maravilhosas. Maravilhosas, né, gente? Temos gêmeas, né, Manu? Camisa branca, um clássico. Aí. E, gente, aqui, ó, aproveitem e compartilhem muito esse episódio, porque a Monique, pra quem não sabe, ela é a pessoa mais low profile do universo. Então, nem a gente tá acreditando que ela tá aqui sentada. Eu sempre falo, pra saber mais, não me siga, porque não tem nada lá, né? Não me siga, é ótimo. Não me siga. Eu tava falando com a Nath, que é uma super amiga minha que trabalha na Shoulder, né, Monique? Que a gente até foi jantar esses dias. Quando eu falei que tu vinha no podcast, ela falou, mentira, eu não acredito. Tipo, ela não fala nada da vida dela. Então, assim, até quem trabalha na Shoulder vai descobrir da vida da Monique hoje pois aqui nesse olha episódio, isso. gente. Olha que oportunidade, né? É agora. Agora é a hora, pessoal. Ninguém perde. Agora é a hora. É a responsabilidade. É boa. isso aí. Mas, Mo, a gente sempre começa nossos episódios aqui voltando para a infância dos nossos convidados, né? E a gente sabe, né, nas nossas pesquisas, que a gente não achou muita coisa, porque é tudo muito privado, mas vai nos contar tudo agora aqui, que na verdade tu e teu irmão cresceram já dentro da fábrica, né? Então eu queria que tu contasse, né, voltasse para tua infância, né, falasse um pouquinho da relação, não só com a Shoulder, mas com o dinheiro, né? Como que teus pais tratavam sobre o tema dinheiro, quais que são as tuas primeiras memórias sobre o assunto. Legal, Manu. Bom, assim, a origem da minha família, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, é uma origem muito humilde, né? Os meus avós, por parte de pai, são sobreviventes do Holocausto, vieram para o Brasil, né, naquela coisa meio fugida, já com um filho, chegaram a dormir na rua, aquela história de imigrante mesmo, né? Os meus avós, na verdade, por parte de mãe, já viviam aqui, mas tinham uma vida super simples. Minha mãe morava no Bom Retiro. Aliás, a nossa história se passa no Bom Retiro desde lá até aqui, né? E a gente continua lá. E, assim, eles tiveram realmente uma vida, né? Uma infância muito, muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito feliz, né? Meu pai vivia no interior, né? Meu pai nasceu no interior de São Paulo, em Itu. E depois eles vieram a se encontrar aqui em São Paulo, na verdade, até por meio da moda. Então é uma história interessante que, se der, depois a gente conta. Mas eu e meu irmão nascemos numa casa onde nunca faltou nada pra gente, mas também não tinha nenhum luxo, né? Era uma casa muito, muito simples. Meu pai, eu sou de 83, né? A Shoulder foi fundada em 1980, então tava tudo muito começando ali, né? E era uma casa, assim, onde era tudo muito valorizado, né? O dinheiro era muito contado. E a gente via muito no início, né? Só o meu pai trabalhava na empresa, a minha mãe cuidava da gente, né? Ela era professora, assim, ela fez normal, né? Na época, né? Estudou para ser professora. E ela não trabalhava, assim, né?
E assim, eu via, o meu primeiro contato com dinheiro era ver meu pai na mesa da sala de jantar, assim, quando a gente terminava de jantar, desmontava o jantar, e aí meu pai transformava aquela mesa numa mesa de trabalho. Né? Então ele punha a maquininha de calcular dele ali, pegava uma caixa de sapato que era cheia de cheque de cliente e ele começava a fazer as contas do faturamento do dia, né? E eu me lembro muito, pra mim era um momento super divertido, assim, eu gostava de sentar no colo dele, ele me dava um cheque pra eu digitar o valor, e naquela época, aquela maquininha que, né, tinha o papelzinho que fazia aquele barulhinho, e aí eu tirava, rasgava o papel, então assim, pra mim era um momento muito, muito legal, assim, e de ver também ele vibrando com o sucesso dele. Eu também acompanhava muito as ligações, meu pai ligava pra toda a rede dele de 5 lojas na época, né? Falar com todas as gerentes e pegar os caixas. Então, assim, eu via como, né, ganhar esse dinheiro era suado, né? E assim, ao mesmo tempo eu via como ele curtia aquilo, a forma como ele se comunicava com as pessoas, eu via ele falar com as gerentes no telefone, é a forma como ele fala com as pessoas até hoje, ao mesmo tempo com muito respeito, mas cobrando resultado. Então assim, eu acho que eu acabei sem querer, né? A gente vai ouvindo e acabei aprendendo muito, e querendo ou não, aquilo faz parte da cultura da empresa até hoje, né? Então, acho que essas são as minhas maiores memórias, assim. E também a hora que a minha mãe entrou, né? Quando ele percebeu que ele não dava mais conta de ser o estilista, né? Porque na época ele era tudo, né? Na Shoulder. A Shoulder começou no porta-mala do carro dele. Né? Então, ele fazia tudo mesmo. Ele comprava as peças, fazia os desenvolvimentos, usava a fábrica do meu tio, né, fora do expediente para cortar, né, as peças dele, e voltava tudo para aquele porta-mala. Então tem até esse porta-mala do carro do seu Hélio, a gente usa muito isso, né, quando a gente conta a nossa história, porque de fato a Shoulder começou num porta-mala de carro. E aí, num dado momento, ele percebeu que ele não ia mais dar conta de fazer aquilo sozinho e que ele precisava da minha mãe ali para ajudar ele, né? E eu me lembro muito desse momento também, da entrada da minha mãe nesse negócio, né? Porque ela não entendia nada de moda. Na verdade, tudo que ela sabia de moda vinha dos meus avós maternos, né? Que tinham loja no Bom Retiro, já, né? Tinham fábrica no Bom Retiro também. Mas ela nunca tinha trabalhado com isso, né? E ela se viu, assim, no meio de um furacão ali, tendo que fazer... Com 2 filhos pequenos, né? Ela foi estudar moda. Ela foi estudar moda? Ela foi estudar moda naquela época, com 2 filhos pequenos em casa. Ela foi fazer faculdade de moda. Na época era o ESMOD, que o Senac, né, acho que trazia pro Brasil. Nem tinha faculdade de moda, assim, consolidada. E ela foi estudar moda, ela não conseguiu concluir o curso, porque, né, nem preciso falar... Né, 2 filhos pequenos, uma empresa que estava engatinhando ali. Mas, assim, eu me lembro de ver a minha mãe estudar. Né? Então, assim, foi um exemplo para mim de força feminina muito grande, né? Que eu nunca vou esquecer, Quantos né? anos vocês tinham, Monique? Olha, eu devia ter uns 5 anos e meu irmão uns 3 anos. Uau. A gente era bem pequeno. Agora você vê como o exemplo Sim. arrasta, né? Nossa, Tá muito. falando que, né, do porta-mala do seu Hélio até hoje, como tem traços da cultura da Shoulder que vem de lá. Total. E que fazem vocês serem o que são, né? A marca, enfim, esse ícone dentro da moda do Brasil, como são, mas que vem de muito trabalho, muita dedicação. E eu gosto muito quando você conta também que ele fazia tudo, porque é assim a empresa que tá começando, que é pequena, né, Manu? Mesmo em startup, né? A gente faz um pouco de tudo quando tá em startup, não é diferente hoje. Total. Você Não, sabe, e é ótimo, porque daí a gente aprende também dessa forma, né? Eu acho que às vezes a gente vem da teoria, mas a prática que de fato a gente vai aprender a tocar o negócio. Então, estar, né, em todas as áreas e ver isso acontecer desde o início, com certeza te preparou muito mais do que qualquer faculdade, né? Com certeza. Com certeza. E até a gente vai falar mais pra frente das novas marcas, né, que a gente tá investindo e tal. E como são marcas muito menores, a gente às vezes quando vai nessas, né, visita essas marcas, né, que agora fazem parte do grupo, né, a Haidt, a Oriba, a gente entra lá, até é muito bonito de ver os meus pais quando eles entram lá, eles se reconhecem naquele lugar, né, de tipo, cara... Era igual quando eu comecei, também tinha um monte de tecido empilhado até o teto, também era uma bagunça, sabe? Tipo, porque é isso, as empresas estão se estruturando, as pessoas lá dentro também fazem um pouco de tudo. Então, é muito gostoso de ver a história se repetir,
né? A gente tá bem empolgado também com esse movimento. Que legal, a gente vai chegar lá. Mas antes da gente chegar lá, eu queria que você contasse um pouco como é que você era quando você era criança e adolescente. E aí, se você olhar para trás, já que a gente tá falando que a gente consegue ver traços, né, da cultura e da marca que vieram lá de trás para hoje, você consegue ver teus traços lá de trás e que se expressaram hoje e que já indicavam a carreira que você ia seguir? Olha, Ana, eu não tinha muito essa coisa quando eu era jovenzinha, adolescente. Eu não era aquela pessoa que tinha já aquela vocação, sabe? Que eu olhava até para o negócio, mesmo que eu cresci na fábrica, cresci nas lojas, né? Eu não sei, de alguma forma eu não me via fazendo aquilo. Não sei também se é porque desde muito pequeno a gente viveu esse ambiente muito intensamente, né? Porque não tinha o que fazer. Meus pais tinham que trabalhar. Depois, quando a Shoulder saiu do atacado, né, e foi pro varejo, porque a Shoulder, na verdade, ela nasce de um cancelamento de um pedido de um magazine pro meu pai, que daí ele fica com a mercadoria e abre uma loja. Uau, foi assim? Foi assim que começou. Então, a gente começa no atacado, mas depois de uns 10 anos, o meu pai entendeu que o negócio era varejo. E varejo é 24 horas, né? Então, eu vivi muito em shopping, eu ia muito em loja. Então, eu não sei, de alguma forma, eu acho que eu falava, gente, não sei se eu quero isso pra mim. Esse negócio dá muito trabalho. É muito intenso, né? É muito intenso. E aí, de alguma forma, eu não me via muito trabalhando com isso. E outra coisa também, eu acho que eu era uma adolescente também muito low profile, que eu acho que isso combina comigo até hoje, né? Eu nunca fui aquela menina que tava sempre na modinha, né? Que era amiga das populares. Eu sempre fui mais inclusiva, até nas minhas amizades, assim, sabe? Eu gostava de me dar com todo mundo. Eu era muito de boa, assim, muito, muito relax, mas eu sempre fui bastante criativa, né? Então, acho que isso, de alguma forma, é o que me faz estar aqui hoje. E também, eu acho que o fato de eu ser essa pessoa que olhava para as pessoas, né, com mais diversidade, mais inclusiva, eu não me via muito nesse ambiente da moda, que naquela época tinha muito esse estereótipo da exclusão, né? A moda era um lugar hostil, não era para todo mundo. Era muito aquela coisa dos desfiles e das marcas muito, né, bam, 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 e era tudo muito, né, ser da moda tinha um quê de bacana você ser superior, né? Então, assim, eu não me via muito nesse lugar. Mas eu não conseguia perceber também que a Shoulder não era essa marca. Nunca foi sobre isso, né? E aí, enfim, eu acho que no decorrer da minha trajetória, o que me fez me apaixonar pelo negócio foi entender que a Shoulder era essa marca que podia ter espaço para uma marca que também tinha esse olhar mais gentil para a mulher, mais inclusivo, né? E aí eu acho que daí começou a surgir o meu interesse e a minha paixão por realmente seguir a minha carreira na Shoulder. Ai, que legal, que lindo isso. E hoje, você sabe que você estava falando de negócios que são de segunda geração, a minha mãe usava Shoulder. Sério? E eu lembro da gente indo às lojas e comprando e escolhendo. E é legal, né? A gente pensar nisso. Super. E numa marca que era inclusiva lá atrás e continua sendo hoje, né? A Shoulder já era inclusiva quando não era tão bacana dizer que é inclusivo. Hoje em dia, todo mundo busca, né? Eu acho que tá muito, né, na moda. Na moda, tá na moda. É isso. Mas você sabe que ainda que esteja na moda, eu acho que são poucas marcas que, de fato, tem isso na tua estratégia de verdade. Por isso que é verdadeiro. A gente escutar a história de vocês e a tua história com a história da Shoulder é verdadeira. Porque faz parte do DNA de vocês. Não é uma coisa que vocês tiveram que se adequar. Embora a gente muitas vezes tenha que se adequar na vida, mas isso é legítimo, né? É da estratégia de vocês. Super, super. Desde a minha mãe também sempre foi essa pessoa, né? Como ela não era uma estilista nata, né? Não era que ela se formou nesse lugar e ela sempre teve esse olhar gentil. Eu acho que isso ficou na marca, né? E isso é hoje um pilar muito importante pra gente. Monique, sabe que te ouvindo falar, né, fiz um paralelo ali, tu falando desde a tua infância que tu era mais low profile, mas também inclusiva, não era do clubismo, e a gente falou esses dias também de como a moda, né, muitas vezes tem um lado muito show-off, e eu acho que a Shoulder foi para um lado muito sólido, consistente, que foi construindo o seu caminho com muito trabalho, de uma maneira muito low profile, assim como a tua personalidade. Então, pra gente seguir, eu só queria que tu trouxesse antes alguns números, né? Para as pessoas terem, de fato, a grandeza dos números da Shoulder, porque, pelo menos eu, quando eu me deparei e conheci mais sobre a Shoulder,
eu achei absolutamente chocante, assim, né? Não são mais as 5 lojas, que seu Hélio consegue ligar para todas as noites. Aumentou um pouquinho, Manu. Aumentou um pouquinho. Se eu não me engano, são mais de 80 lojas próprias e mais de 1000 multimarcas, né? Então eu queria que tu trouxesse um pouquinho dos números para as pessoas se chocarem assim como eu. Vamos lá. Falando um pouco dos números, sim, a gente cresceu bastante, né? Hoje a gente está com mais de 90 lojas, são mais de 1000 multimarcas, então realmente a Shoulder ganhou uma representatividade, né, nacional bastante grande, além do e-commerce, né, então o nosso canal digital, ele é muito importante pra gente, a gente entrou muito cedo, né, nesse mundo digital, e é uma loja que representa muito, né, um canal que representa muito pra gente, a gente é totalmente omnichannel, né, então todas as nossas lojas são ligadas, digitais, então até antes da pandemia a gente já era, então isso ajudou bastante a gente a continuar, né, até não, né, durante a pandemia foi super desafiador, mas pelo menos pra gente que já tava com tudo isso bem engatilhado, foi melhor da gente lidar, né? A gente, na verdade, em 5 anos, a gente praticamente dobrou de tamanho, né? A gente sai em 2019 de um faturamento de pouco mais de 400 milhões, e aí a gente, em 2024, a gente faz 860, né? E esse ano aí a gente tá projetando 950 milhões e vamos lá, né? Acho que a gente está num movimento de crescimento muito interessante e também uma coisa que é legal é que às vezes as pessoas se surpreendem, né, com esses números e a gente sempre fala, né, que a Shoulder acabou sendo essa marca low profile. Ela veio crescendo de uma forma mais orgânica, né? Até abrindo as lojas nos pontos legais, sendo conhecida de um jeito muito, assim, genuíno, né? Criando, assim, relações legítimas com os clientes. Até o nosso Instagram cresce de uma forma mais consistente, né? Então, a gente nunca foi aquela marca que saiu fazendo 1000 eventos e contratando 1000 pessoas para ganhar awareness e seguidores à toa. Né? A gente sempre gostou de trabalhar com muita consistência. Então, a gente sabe que a gente ainda tem muita oportunidade, porque muita gente ainda se surpreende, né? Fala, nossa, não sabia que era desse tamanho, nossa, não sabia que tinha tantas lojas, né? E a gente olha isso com muito bons olhos, como uma oportunidade muito grande de uma marca que já está onde está, e ainda enxerga muito potencial para essa marca e muita oportunidade de crescimento, né? Então, acho que a Shoulder, ela, nos últimos anos, a gente olha muito para ela como uma marca nova, né? Apesar de ter 45 anos de história, a gente consegue ver, depois que a gente fez o rebranding e tal, que acho que também a gente vai falar disso, muita coisa nova, realmente, que a gente pode trazer para essa marca. Nossa, que demais, é impressionante. Nossa, demais. É 1 bilhão, rumo a 1 bilhão, né, gente? É um número, assim. Muito. Então, não, gente, a gente tem que celebrar quando vocês chegarem em 1 bilhão. Não, total. Estamos quase. Então, eu acho que dá para chegar, gente. Eu também acho. O toque de campainha aí, quem sabe, né, Ana? Abrir capital, daqui a pouco em breve. Vem aí, sabe? Gente. B3 está aqui para vocês. Cenas dos próximos capítulos, quem sabe. É isso aí, mas é impressionante. A coleção de alto verão tá linda, eu acho que esse bi pode vir, viu? Ali, pronto, gente. É isso, já quero ver. É isso aí. Mas dá muito orgulho ver uma marca como essa se reinventando e sendo tão longeva, né? E é legal você falar dessa visão de que vocês sentem que a marca é nova, com tanto lastro. Né? Eu achei impressionante você falar da história do e-commerce, né? Já existe há 15 anos atrás. 15 anos atrás, quem está hoje olhando e experimentando e-commerce não tem noção do que era e-commerce há 15 anos atrás, né? As pessoas não têm essa dimensão. Total. Mas é impressionante você contar esses números. Assim, eu honestamente, não tinha noção. O Estudo Look a gente vai fazer 14 anos, e na época que o Estudo Look surgiu, que isso hoje pode parecer óbvio, na época não tinha, assim, 90% dos e-commerce que existem hoje de grandes marcas gigantes. Então, o fato de vocês estarem há 15 anos é realmente, assim, é muito chocante. E eu acho que teve essa questão do rebranding que tu falou rapidamente aí, né, Mo? Pode até, né, trazer, acho que, outros pontos que tu acha que é legal destacar, assim, mas que é um renascimento da marca, mas como a Ana falou também, com um lastro e o conhecimento que é insubstituível, né? Que vem lá da trajetória dos teus pais, de vocês na fábrica. E aí queria saber também desse momento, que eu acho que foi bem quando teve essa passagem de bastão também, que vocês começaram a tocar de fato o negócio, tu e o teu irmão, né? Uhum. Assim, essa passagem de bastão demorou muito tempo, né? Porque eu acho que
às vezes eu até olhando para as novas gerações que vêm trabalhar, né? Eu acho que as pessoas têm muita pressa, né? E eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, com a minha mãe e até com meu irmão, porque eu acho que a gente teve processos muito diferentes de entrada na empresa, né? Eu acho que tem essa diferença do homem e da mulher, né? Porque eu, primeiro, não entrei de uma forma tão estruturada. Eu acho que o meu irmão conseguiu entrar na empresa de uma forma mais estruturada. Ele é 2 anos menor do que eu. Mas, como eu me casei muito cedo, né? E eu tive filho muito jovem, né? Eu casei com 21 anos, tive minha primeira filha com 23. Nossa, muito jovem. Eu era muito jovem. Então, acabou que eu me atrapalhei aí, né? Nessa maternidade, equilibrando a minha entrada nesse mercado de trabalho. E o meu irmão, ele foi evoluindo de uma forma mais linear dentro da empresa, né? Quando eu, de fato, né, embarquei na empresa, eu estava lá dentro, né? Entrei pela área de marketing, eu estava lá dentro, mas ainda não era aquela pessoa que fazia falta dentro da empresa, né? Eu fui pouco a pouco ocupando o meu espaço. Mas quando eu, de fato, entrei, o meu irmão, ele já estava super consolidado ali, né? Já estava super reconhecido. E, para mim, isso foi muito bom. Né, eu acho que, às vezes, nesse processo de irmãos, assim, um tem ciúme do outro, né? Um quer estar, sei lá, né, ver o outro, às vezes, um pouco mais pra frente, fica... E para mim, na verdade, foi muito bom que o meu irmão acabou pegando melhor o jeito do negócio antes, porque ele me ajudou muito na minha entrada. Ai, que bacana. Eu acho que, assim, o meu pai, ele acabou tendo com o Beni uma gestão, assim, e um planejamento, né, com ele, de entrada, melhor, né? Porque a minha mãe, gente, ela é essa pessoa criativa. Ela é essa pessoa, ela virou ela se descobriu essa mulher da moda, estilista, criativa. Ela é muito estratégica também, mas ela não tem tanto essa cabeça da gestão, do formato da equipe, né? De realmente estruturar uma evolução. Então, assim, o meu processo foi um pouco mais desorganizado. E o Beni, na época que de fato, que ele sentiu, foi ele que chegou pra mim e falou, Mô, se você não vier, se você não sentar nessa cadeira, vai dar ruim. Jura? Ele que te chamou? Foi ele que te convocou de volta? Que me chacoalhou e falou, cara, você precisa sentar nessa cadeira, porque senão não vai dar certo. E eu falava, não, mas eu não sou da moda, eu sou do marketing, eu me formei em marketing, né? Eu cheguei até a prestar moda, entrei na faculdade, e quando eu fui fazer a minha inscrição, eu olhei ao meu redor, né, toda low profile, toda relax, eu olhei em volta e falei, cara, não é aqui que eu quero ficar, eu não quero estudar isso, eu não quero isso pra mim. E é muito legal, porque eu tava junto com a minha mãe, e ela na hora falou, filha, beleza, volta pra trás, vê o que você quer fazer, e vambora, né? E... Que bacana. Não, foi muito legal, assim, em nenhum momento eu senti a pressão da minha mãe, não, pelo amor de Deus, você precisa estudar moda, você precisa ocupar esse espaço, não. Minha mãe entendeu naquele momento e falou, cara, vamos ver o que você quer fazer. Aí começa teste vocacional, né? Aquela coisa de... Gente, é muito uma difícil, época cara, muito difícil. Muito. E como é que você escolheu marketing no final? Cara, no fim, assim, eu entendi que eu era essa pessoa criativa, né? E eu não me identificava realmente com a faculdade de moda. E aí, de repente, pesquisando, né? Eu acho que a faculdade de publicidade e marketing, ela te dá um escopo amplo, né, de atuação, né? Você pode criar, você pode trabalhar numa empresa, de qualquer segmento. Então, eu acabei indo por esse caminho mais generalista, que eu entendia que por ali eu podia atuar na Shoulder, se eu quisesse. Perfeito. Né? E, ao mesmo tempo, se eu não quisesse, eu poderia fazer outra coisa, né? Mas, enfim, meu pai muito espertamente, assim que a gente entrava na faculdade, ele já botava de, não, fica aí. Ele não gostava de ver ninguém de papo pro ar em casa, sabe? Acho ótimo, já é a melhor estratégia. Não, ele assim, não, fica aí, fica do lado da tua mãe, vai assistindo. Se uma hora você quiser fazer um estágio em outro lugar, pode ir e tal. Mas, de repente, você já se vê ali envolvido, você vê um negócio da tua família que tá crescendo, que tá bombando, que tá precisando de gente, né? E aí, meu irmão entrou, né, voando no negócio também.
E assim, eu acho muito interessante contar essa história de como meu irmão mais novo, né, foi a pessoa que me pegou pela mão e falou, cara, vem comigo porque eu preciso de você. Foi mais ou menos o que aconteceu com meu pai e com a minha mãe, né? Ele falou, vem comigo porque eu preciso muito de você, eu preciso que você sente nessa cadeira. Eu falei, tá, mas eu não sei nem por onde começar. Se vira, eu tô aqui pra te ajudar, mas meio que se vira, entendeu? E qual que foi teu maior desafio quando você chegou ali? Ai, nossa, foram tantos, mas eu acho que o meu maior desafio foi realmente ser reconhecida como uma pessoa que tinha capacidade para fazer aquilo acontecer, porque nem eu acreditava, né? Então eu me lembro, assim, nos primeiros momentos, eu me lembro na minha sala, né, na sala da minha mãe, que hoje é a minha sala, mas é uma sala comunitária, porque eu acho que quem lida com criação nunca tá sozinha, então eu nem tenho uma mesa, eu tenho uma mesa de reunião, né? Eu trabalho de uma forma muito colaborativa, mas tem um painelzão, assim, onde a gente vai colocando toda a coleção, né? E todas as entradas, com todos os produtos, um painel gigante. E eu lembro que eu fiquei na frente desse painel e comecei a chorar. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Por onde eu começo? E foi muito louco, porque quando eu assumi esse lugar, né, da diretoria criativa, né, até então, eu cuidava só do marketing. O time se desfez. Um monte de gente pediu demissão, foi trabalhar em outros lugares, porque falava, o que essa mina vai chegar aqui? Sei lá se ela sabe o que ela tá fazendo, filha do dono, né? Tipo, o que essa mulher que não é da moda, que não é formada em moda, o que ela sabe, né? Então, causou uma instabilidade muito grande na equipe. E o meu primeiro desafio foi, primeiro, reconstruir esse time, né? Verdade que algumas pessoas ficaram e que foram, assim, extremamente importantes para mim, né? Foram pessoas que me ajudaram muito. Eu tive pessoas que me ajudaram muito na empresa, pessoas que me atrapalharam também, né? Mas, assim, eu sou muito grata a essas pessoas, né? Fora meus pais e meu irmão, eu acho que a gente tem na Shoulder outras pessoas que foram muito importantes nessa minha trajetória. E eu também tinha um desafio muito grande, que, na verdade, eu meio que topei esse desafio. Porque como eu estava muito no marketing, eu olhava muito para mercado, estava muito dentro das lojas, cuidava muito dessa parte de VM, via muito cliente. Nas horas que eu estava perto do estilo, que eu acompanhava algumas provas de roupa, compras de matéria-prima, eu via a marca em lugares completamente diferentes. Eu falava, cara, a gente precisa unificar isso daqui, porque o cliente que eu estou vendo na loja, eu não estou vendo esse time de estilo criar para essa pessoa. Perfeito. Era muito louco. E o meu primeiro desafio foi fazer com que o time de marketing e o time de estilo, esse era meu goal, meu sonho, que hoje eu tô muito feliz de estar cada vez mais conseguindo fazer isso acontecer. Fazer esses times trabalharem juntos, ficavam em andares diferentes. Assim, era meio que uma coisa, o estilo criava, depois o marketing comunicava. Falava, cara, mas a gente tá comunicando uma coisa que não tá sendo feita para a mesma pessoa, sabe? Normalmente, né, normalmente, historicamente, tem essa briga, né, entre marketing e estilo nas empresas, assim. Então, eu acho que com certeza com a tua visão, ainda mais, né, tendo a bagagem da tua vida inteira de Shoulder, tu conseguiu passar isso para ter hoje um trabalho tão coeso, né? E foi assim, eu acho que isso me fez até perder muita gente no time de estilo. Porque elas queriam criar, né? Na hora que eu comecei a falar, gente, precisa criar blusa de manga curta para mulher trabalhar. Ai, mas isso é muito careta. Ai, mas... Gente, mas a cliente que está dentro do provador precisa desse produto. Não significa que a gente não vai inovar. Exato. Né? E foi aí que eu comecei a fazer esse trabalho de construir esse time e, ao mesmo tempo, colocar o marketing para perto e as coisas começarem a fazer mais sentido juntas, né? Não, total. Agora, você sabe que é muito comum, uma das minhas funções aqui é cuidar da área de pessoas também. E é muito comum, quando você tem um líder novo, você tem um esvaziamento do time embaixo. Principalmente nesse momento em que você está assumindo alguma coisa que talvez não seja do teu domínio inicial. Exato. É quando a gente aposta no potencial de alguém que não tem o conhecimento, entre aspas, técnico, é natural que isso aconteça. Mas no tempo,
ele se prova, né? Essa estratégia se prova muito boa, porque é quase como você pegar uma pessoa que corre muito bem e falar, vamos tentar te treinar para ser um triatleta. Quando tem vontade, quando tem desejo, quando tem, de verdade, intenção, é óbvio que essa pessoa consegue fazer porque ela tem aquele recurso interno. Então é muito normal acontecer. Muito, né? Muito, muito. E você sabe que eu gostei, embora seja triste, mas que eu gostei de você ter dividido a tua sensação de olhar para o mural e chorar. Não, eu tô falando sério, porque a gente falou disso há pouco, que é essa sensação de que a gente não vai dar conta. E que no fim a gente sempre dá conta. E que tem quantas vezes a gente não tem vontade de olhar para alguma coisa e chorar desesperadamente. Até hoje. Até hoje, né? Eu também. Se eu falar que eu não tenho, é mentira. Eu tô lembrando, sei lá, semana passada. Menina, vontade de chorar. Você olha e fala, gente, mas o que eu faço agora, né? Acontece. Acho que a vida do empresário é assim, né? Nem só do empresário, eu acho que a gente passa momentos, né? Até na nossa vida pessoal. Certamente. Né? Você olha e fala, gente, agora, né? Mas é isso, na hora que você acha, você fala, não, vai dar certo, eu vou achar uma solução. Vou dar um jeito, né? E aí... Sempre vai. Sempre vai, sempre dá certo. Sempre vai. Eu falo que não tem evidência, se qualquer mulher parar e fazer um recorte, fizer um recorte e olhar pra trás, não tem nenhum momento que a gente não tenha dado conta. É verdade. Assim, todo mundo que tá aqui pode fazer o exercício, a gente sempre dá conta. Sempre. É impressionante. É verdade. Que legal. É importante contar isso, porque a gente fica vendo só um monte de história de sucesso, né, Ana? E aí é isso, assim, a gente vê, olha o tamanho da Shoulder, olha o teu tamanho, Monique, a gente vê ali, né, ouvir de ti, parei na frente do mural e comecei a chorar. Eu tenho certeza que muita gente que tá nos escutando vai pensar, meu Deus, não tô sozinha, assim, né? Porque pode parecer muito pequeno pra gente, mas... vai ter uma chuva de DMs aqui depois de pessoas se identificando. Eu já chorei muito, viu, gente? Porque meu pai, ele é casca, viu? Ele é um líder, ele é maravilhoso, uma pessoa assim que desenvolve pessoas muito bem, ele é super humano, mas ele é muito durão, sabe? E eu já cansei de entrar na sala dele com o lookbook, os primeiros que eu fiz, assim, que eu conduzi, e ele olhar para aquilo e falar, isso aqui tá uma porcaria, e aí eu saía chorando da sala dele. Mas eu prefiro, sabia, ter uma verdade. Total, meu pai sempre foi muito transparente, sabe? E depois, claro, né, explicava e tal, o que tinha, mas ele é impulsivo, assim, na hora, sabe? De ser muito transparente. Na Shoulder, a gente tem muito esse jeito né, meu irmão tem muito essa coisa de incentivar nas pessoas a transparência radical. Perfeito, né? Perfeito, adoro. Então, a gente é muito transparente nos nossos feedbacks, na nossa troca, né? Desde a nossa casa, isso se acaba se... fazendo valer também na nossa empresa. E eu vejo hoje como isso é rico, sabe, pra gente. Muito. Aliás, quem não conhece esse termo, tem um livro que eu esqueci em português, mas ele chama Radical Candor. E ele é maravilhoso, ele fala exatamente disso. Deve ter lido, meu irmão é cheio dos livros ali, com certeza. Com certeza. Mas assim, esse livro é muito, muito, muito bom. Porque ele fala que quando a gente fala a verdade sem amor, ela machuca muito. Porque a gente acaba eventualmente errando. Quando a gente fala a verdade com amor, a gente ajuda as pessoas a crescerem. Total. Se a gente cobre a verdade, né? Se a gente não conta a verdade com amor, na verdade você está evitando que essa pessoa cresça. Total. Então, qualquer combinação que não seja a verdade total com amor, ela não serve para o negócio. Então eu acho lindo você contar isso, que já faz parte do DNA de vocês. Realmente. Muito bom. E Monique, deixa eu fazer uma outra pergunta, né? A gente já viu esse tamanho da Shoulder, a gente já se impressionou aqui, e você já contou essa história da relação com o público que veste, né? Então, entre olhar o mural, chorar, juntar o time de estilo e marketing, que outras coisas você fez para conseguir chegar nesse lugar que vocês chegaram? Então, Ana, eu acho que assim, muitas coisas. Mas coisas que me marcaram muito nesses meus primeiros movimentos corajosos, assim, quando eu acho que esse dia que eu chorei na frente do painel, foi um dia também que eu enxuguei minhas lágrimas, eu falei, eu preciso arregaçar as mangas e eu preciso fazer isso acontecer. Então, eu comecei a perceber, primeiro, que a Shoulder era essa marca de moda onde eu poderia estar confortável, porque ela falava sobre tudo aquilo que a gente já falou aqui. Sobre ser uma marca gentil, sobre olhar para a moda de um outro jeito. E eu comecei a pensar, então por que eu não posso me fazer valer disso tudo? Sabe? Porque até então a gente buscava
até fazendo uma metáfora, vestir uma roupa que não servia na gente, porque a gente buscava assim, tá no meio das assessorias de imprensa, e aí a gente ia lá ver, o nosso acervo tava sempre num cantinho ali, né, porque a modelagem era grande, não servia nas modelos e tal, porque a marca não era tão desejada, eles botavam ali. Ficava tentando batalhar para as blogueiras usarem a marca, precisava implorar, pelo amor de Deus, pagar mundos e fundos. Eu parei e pensei, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ser a Shoulder. Acabou. Levantei, fui até a área de marketing, eu me lembro, eu cheguei lá, falei, pessoal, o negócio é o seguinte, acabou a influenciadora, acabou blogueira aqui. Quase todo mundo teve um treco. Como assim? Acabou. Sabe por que acabou? Porque nem a gente sabe quem a gente é. Como é que esse povo vai falar da gente? Perfeito. A gente precisa fechar, olhar pra dentro. Mas o contrato, não sei o quê. Resolve os contratos, ninguém vai deixar ninguém na mão. Mas assim, a partir de hoje, está proibido. Quem cuida da produção de moda? Tá com a gente até hoje. Falei, você agora é a nova assessoria de imprensa da Shoulder. Parabéns. Vamos cancelar o contrato com a assessoria. Se alguém precisar de produção, vai ligar para você. Perfeito. Para mim, para você. Você vai olhar e você vai entender se faz sentido, se não faz sentido. Nós vamos fazer tudo aqui dentro agora. E aí a gente deu uma fechada. Assim, de alguma forma, até tem algumas coisas interessantes, porque até no Instagram, depois de um tempo, a gente demorou para conseguir o nosso blue check. Porque a gente ficou muito tempo sem ter pessoas falando da gente. Né? Porque a gente realmente se fechou, olhou para dentro e meio que como uma fênix ali, depois de um tempo, a gente estruturou e colocou o nosso rebranding para fora, né? Então, acho que o nosso rebranding, ele é um processo que começou muito antes da gente entender que ele estava sendo feito, né? A gente colocou ele para fora em 2023, mas ele começou a ser construído há quase 10 anos atrás, né? Que bacana. Então, assim, eu acho que isso... E aí, quando isso começou a dar certo, foi a hora que as pessoas olharam e falaram, cara, não é que faz sentido o que essa mulher tá fazendo aí? E aí, eu acho que eu comecei também a contratar as pessoas certas, construir o meu time, né? Sim. Comecei a entender que eu tinha essa vocação também de contratar pessoas legais, de pensar numa equipe que funcionava pra mim. E a Shoulder foi se cercando de gente boa, né? E aí acho que foi o momento que eu olhei e falei, cara, não é que as coisas que estão dentro da minha cabeça, se eu colocar elas em prática com coragem, vão funcionar? E mesmo quando elas não funcionavam, né, eu me sentia apta a levantar e começar de novo, né? Então, acho que foi ali esse choro na frente do painel, me deu muita força pra seguir em frente. Pra seguir, pra fazer coisas assim, que hoje a gente olha pra trás e fala, cara... Foi muito importante, né? E outras influenciadoras voltaram e tá tudo certo. E a gente abriu a nossa marca. Exatamente. A gente trabalha com um monte de gente que fazem muito sentido pra marca, que querem estar com a Shoulder. Perfeito. Né? Então, eu acho que também foi um trabalho. Eu me lembro quando a gente estruturou melhor o nosso time de marketing e a gente olhou de novo pra isso e veio essa proposta, amor, vamos abrir de novo? Eu falei, cara, vamos abrir de novo. Vamos agora tentar de novo, de outro jeito, né? E foi muito legal. Eu acho que foi esse período de autoconhecimento, né? Especialmente num mundo hoje, onde é tudo tão frenético, é muito fácil a gente olhar, nossa, essa marca do lado tá contratando a celebridade X, a influenciadora Y, e vai todo mundo na mesma pessoa, sem de fato entender se aquela pessoa tem a ver com a nossa marca, né? Então, o que vocês fizeram foi incrível, porque... É simples, mas é o mais difícil. É sair do piloto automático e olhar para onde está todo mundo olhando, parar, entender que as coisas demoram. O tempo tu falou isso, foi esse processo de 10 anos, né? Teve tudo isso no meio do caminho. Então não é assim, parei, fechei, me entendi, em um mês fui pra rua. Não. Vai demorar, óbvio que a curto prazo pode ter um impacto financeiro, até porque, né, são veículos, pessoas, né, influenciadoras ali que podem ajudar a trazer um retorno, mas é um retorno que não é sustentável, assim, né? Então, eu acho que é muito legal para marcas que estão nos ouvindo aqui também fazer esse exercício e não sair apostando onde está todo mundo apostando, né? Porque também a gente vê todo mundo apostando, mas a gente não sabe que resultado está tendo de fato. Total. E isso também gera diferenciação, né? Quando você consegue fazer uma coisa... que não tá todo mundo fazendo, né? Exato. Não, gente, é o máximo. Eu tô bem encantada, viu? Que bom. E é legal porque tem muita verdade em tudo que você tá falando. E você vê que nunca, né, depois do choro,
O choro nunca termina ali. Sempre tem um arregaçar de mangas, vamos lá. Agora, deixa eu resolver tudo isso daqui. Eu acho o máximo. Enxuga as lágrimas e vai. E vai embora. Eu acho o máximo. Eu acho que nunca na história do choro não teve uma mulher que depois falou assim, tá bom, vamos embora. E resolve. E a gente chora mesmo. A gente chora mesmo, ainda bem, na história do choro, né, Manu? Isso nunca. E de verdade, eu sinto isso. Agora eu acho que a gente vai chegando pro nosso final aqui, porque o tempo passa muito rápido, mas eu queria que você contasse um pouco da sua vida pessoal, se você topar. Claro. Você teve contato com o trabalho dos seus pais muito cedo. Hoje, como é que seus filhos e os seus enteados estão inseridos no teu contexto profissional? E como é que foi viver as suas gestações, a chegada dos filhos na carreira? Como é que você lidou com tudo isso? Então, como eu falei, eu tive filho muito jovem, né? Então, assim, eu acho que, por um lado, foi muito bom, porque eu consegui, principalmente os meus 2 primeiros, né? A minha mais velha tem 19 e o meu do meio tem 15. Então, como eu falei, eu ainda não estava tão envolvida, né, na empresa. Então, eu consegui dar muita atenção para eles, me dedicar muito. Na minha raspinha do tacho, a minha de 9 anos, eu já estava bombando, né? Então, já foi uma maternidade, assim, um pouco mais corrida. Mas eu acho que também, eu vejo também muita beleza nisso, né? Porque eu acho que conseguir equilibrar todos esses pratinhos, né? Ao mesmo tempo é muito trabalhoso, mas dá muito orgulho, né? E eu consigo ver, primeiro, como a maternidade me tornou uma líder melhor, né? Eu aprendo muito com a maternidade. O meu pai, ele sempre gostou muito, ele sempre priorizou contratar mulheres, desde sempre, assim. Aliás, depois você conta dos seus números de mulheres que é incrível. Desculpa, mas eu quero que você conte. Ele sempre incentivou mulheres enfim, quando as mulheres, né, engravidavam, a Shoulder sempre foi uma empresa muito amigável, muito friendly para mulheres terem filhos, né? Porque a gente acredita nisso. Eu acho que a maternidade, ela te empodera de outras formas e te dá recursos, né, de liderança extremamente possíveis de transpor de um lugar para o outro. Então, eu vejo como ser mãe me tornou uma profissional e uma líder melhor. E hoje, tendo filhos mais velhos, né, e até os meus enteados, né, eu tenho 3 enteados que a gente faz uma família realmente, tá conseguindo construir um elo muito legal, assim, de filho mesmo, né, e de irmãos. Eu vejo como eles admiram, né, é isso, gente, é o tempo, né? Tem que ter paciência. E os filhos valorizam, né? Eles te olham com orgulho. Então, aquela mãe que, às vezes, pode ser que ela não estava lá em todas as aulinhas de natação, né? Ou talvez em nenhuma, mas ela está presente na sua vida de outras formas. Ela está contribuindo de outras formas. E eu vejo hoje como eles não ficaram traumatizados por eu não estar na aulinha de natação, sabe? Eles sabem onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eles entendem, até quando eles me perguntavam, né? Às vezes a minha filha pequena pergunta, mamãe, por que você tem que trabalhar? Né? E aí vem, às vezes, muito aquela resposta, você não quer comprar a boneca? Você não quer, precisa ganhar dinheiro. Eu falo, cara, é por isso, mas é porque eu gosto. Eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar. Eu adoro estar aqui com vocês, mas eu amo sair de casa e ir pro meu trabalho e voltar para casa, né? E assim, mas você gosta de ficar longe de mim? Cara, eu preciso produzir, né? Eu gosto, eu acho, você faz as coisas que você gosta, eu gosto de trabalhar. Então, eu acho que isso vai também, principalmente para as meninas, né? Eu acho que por mais evoluídos que a gente já esteja nesse sentido, né? Eu acho que ainda tem muito pra gente evoluir. Muito, né? muito. Então, eu acho que eu vejo também jovens, né? Agora eu tenho filhas, tenho enteadas mais velhas, eu tenho uma filha de 19 anos, e eu vejo, às vezes, ao meu redor, alguns comportamentos de meninas jovens, assim, que eu falo, cara, não é possível que isso ainda tá desse jeito, né? Então, eu busco muito na minha casa, tanto com os meninos quanto com as meninas, fazer os meninos enxergarem, né, esse potencial feminino, né? E fazer as meninas também entenderem como é importante, de fato, elas terem a independência delas, né? Porque depois eu me divorciei e para eu conseguir fazer isso, eu precisei ter a minha independência financeira, né? E como eu até escutei o podcast da Thay, né, com vocês aqui. Muito legal. E ela fala muito disso, né? E ela fala, o casamento é um contrato financeiro.
né? E eu nunca tinha pensado nisso. E eu falei, cara, é verdade, e isso precisa ser falado. Muito. Isso precisa ser dividido com as meninas também, né? Então, assim, cara, como é importante pra você, ninguém casa pra se separar. Mas, assim, é muito importante você ter a tua independência, porque você não sabe o dia de amanhã. Né? Exato. Então, às vezes, a gente vê por aí mulheres que acabam, né, enfim, não conseguindo tomar suas próprias decisões por questões financeiras. Então, é uma coisa que, pra mim, ficou muito forte, acaba sendo um exemplo pra elas muito real, né? E, enfim, eu busco muito trabalhar isso com eles em casa mesmo, né? Essa questão do empreendedorismo feminino e do lugar da mulher nessa casa. E acho que é um desafio importante, mas que a gente precisa levar muito a sério. Sim. Muito. E que bom que você está falando com os meninos e com as meninas. Você sabe que tem um dado que é muito chocante. E esse aí eu aprendi agora nessa rodada da aula, Manu. Bom, tem várias pesquisas da inequidade entre homens e mulheres. E aí, a Claudia Goldin, que é uma economista da Escola de Chicago, fez uma série de pesquisas, ela ganhou o prêmio Nobel. E aí, para sustentar essas informações, eles começaram a examinar primeiro como homens e mulheres ganham depois de um MBA e o que acontece com elas, né, com as meninas no tempo. Então, imagina, escolas super bem formadas, as mulheres e os homens começam a crescer. Em um determinado momento, as mulheres param de trabalhar. E aí o gap, depois da maternidade, faz com que elas nunca consigam fechar esse gap. Porque, tipicamente, as posições que são mais remuneradas são aquelas que você tem mais exposição, que não é... Você não tem uma equivalência entre hora trabalhada e a remuneração, mas elas são desproporcionais quanto mais horas você trabalha. Como as mulheres, nós temos muito mais responsabilidade que os homens, o que acontece é que a gente não consegue assumir essas cadeiras em que você tenha que ficar mais tempo nas funções, o que é um absurdo. Isso tipicamente acontece em negócios e nos departamentos na área legal, jurídica. E aí, para piorar, e que eu acho que é por isso que é tão importante essa tua fala, o que acontece? Imagina, homens e mulheres dentro de uma escola têm o mesmo potencial. Só que os homens tipicamente preferem, porque isso é um estereótipo que a gente tem como sociedade, mulheres que são menos ambiciosas e menos inteligentes. Então, o que as pesquisas mostram é que toda vez que você faz uma pergunta para uma mulher e a pergunta é privada, elas performam melhor. Toda vez que a resposta é pública, elas performam pior, porque como se elas se segurassem, para elas poderem manter um nível de atratividade para esses homens. Então existe, além da penalidade financeira, existe uma penalidade afetiva. Que loucura, né? É uma doideira. Eu sei que no meio da aula eu fui ficando totalmente revoltada e eu sou mãe de menino. Eu falei, vou ensinar esses meninos desde cedo. Por isso que, assim, eu valorizo muito essa tua fala. Da aula ali. Não, tem que ensinar os meninos. Revoltada. Manuela, você não faz ideia. Eu segurava na cadeira, na mesa, eu quase voava. E os homens ali na sala, assim, inertes. Nossa, que ódio. E ainda bem que você ensina as meninas e os meninos, Monique. Tem que ensinar os meninos, porque às vezes a gente fica muito nessa só das meninas, né? Não, você tem que ser independente, você tem que ser independente. E você tem que ensinar o menino a aprender a lidar com a mulher independente também. É isso aí. Porque às vezes eles não sabem. É isso, que bom que você está fazendo um maravilhoso trabalho como mãe. Tô tentando. São 2 meninos e 4 meninas, então tem bons exemplares de tudo lá em casa. É uma loucura. Maravilhosa. Sabe que esses dias me perguntaram numa entrevista até, né? Falar, como é que você... Óbvio, o Olímpia é muito pequena, ainda uma ser mãe de menina. E eu falei, gente, agora grávida de um menino, né? Quase nascendo. Eu acho que hoje em dia, porque ficam falando, é mais difícil ser mãe de menina. Eu acho que é igualmente, né? Só que são dificuldades diferentes. Mas é isso, como que tu prepara um homem para dar o espaço, para entender o mundo que a gente vive hoje. Então, né, eu não concordo quando as pessoas falam é mais difícil ser mãe de menina. Eu acho que não sou mãe de menino ainda, mas eu acho que são dificuldades diferentes. Total. É isso mesmo. Isso aí. Então, indo a gente vai ter que fazer parte 2, gente, porque a gente quer saber mais de Monique. Eu falo muito. Nada! Última perguntinha antes da gente ir para as nossas finais. A gente mencionou rapidamente, né, da aquisição, Monique, da Height e da Oliba. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa estratégia de aquisição, né? Porque vocês foram dominando o mundo ali com a Shoulder e agora trazendo outras marcas para o portfólio. Então, assim, o que chama atenção em vocês na hora de adquirir essas marcas? Se tem outros planos de adquirir outras marcas
também aí, que tu possa revelar, obviamente, né? Então, Manu, a Shoulder, na Shoulder a gente sempre buscou, assim, melhorar todo dia. Ser o maior do mercado nunca foi o nosso objetivo, né? E aí, quando a gente começou assim, eu tava até conversando sobre essa resposta ontem com meu irmão, falei, nossa, né, me ajuda aqui a elaborar um pouco disso, porque a gente troca muito. E a gente tava conversando, dividindo algumas coisas importantes, assim. Eu acho que até quando a gente começou esse movimento de adquirir novas marcas, não estava tão claro pra gente quanto a Shoulder tinha mais para crescer. Né, eu acho que sempre uma marca, quando chega num certo patamar, você entra nesse dilema, putz, até onde a gente vai? Né? Como a gente pode ainda continuar sendo uma empresa sexy para atração de talentos, né? Porque eu acho que isso é muito importante. A gente acredita muito que a empresa é feita de gente, é feita de talentos. Como a gente atrai, como a gente retém esses talentos. Precisa ter um plano muito legal para essas pessoas, né? E a gente começou a pensar, putz, será que a Shoulder, né, sozinha, vai dar conta disso? Eu acho que assim, a resposta até é sim, porque eu acho que a gente como a gente falou, é uma marca uma empresa de 45 anos, mas que a gente vê muito o futuro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê nas marcas novas uma oportunidade de trazer um frescor para a marca, de abrir novas avenidas de crescimento, tanto, né, até para os nossos talentos que estão lá dentro. A gente, com certeza, aporta muito conhecimento nessas marcas, mas a gente aprende demais com elas, né? Tanto com a Height quanto com a Oriba, que são marcas que têm 10 anos de estrada, né? Elas trazem muito ensinamento para a gente, porque são marcas que começaram já com um propósito totalmente diferente da Shoulder, né? Já nascem com essa coisa desse propósito mais bonitão, assim, né? A Shoulder nasce com o propósito do Hélio e da Rosane botarem comida na mesa, entendeu? Tipo, não era... Depois a gente foi construindo isso, foi, né, lapidando, né? Mas, assim, essas marcas já nascem diferentes, já nascem com uma preocupação com a sustentabilidade, já nascem com discursos muito interessantes de inclusão, né? Enfim, coisas que pra gente ainda a gente tá aprendendo, né? Então, acho que a gente optou por né, trazer para perto da gente essas marcas menores justamente por isso. Porque a gente acha que a gente tem muito para contribuir com eles, mas que eles têm muito para contribuir com a gente também. E a gente fez 2 movimentos muito próximos, né, um do outro. Então, a Oriba a gente fez um pouquinho antes, mas logo em seguida a gente já estava até com a Height meio no nosso radar. E a gente não tem intenção, por enquanto, de fazer outro, porque a gente gosta de, como eu tenho falado, né, aqui, de consistência. Né? Perfeito. Então, a gente quer realmente muito bem trabalhado essas marcas. Dá muito trabalho, demora para os resultados virem. Então, assim, a nossa ideia... E a Shoulder também está demandando muito e dando bastante trabalho pra gente. Então, a gente acredita que, por enquanto, tá bom, né? Quem sabe no futuro. Mas, por enquanto, a gente tá bem, bem feliz e satisfeito com o que essas 2 marcas já estão nos desafiando aí pro futuro. Que legal. Esse é o doce problema, né? Quando a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para evoluir e aprender com as marcas. E são marcas muito legais, né? Muito. Muito bacanas. E com pessoas muito legais por trás. Porque eu acho que a maior premissa era essa. É a gente trazer para dentro sócios muito interessantes, muito legais, que tivessem a ver com os nossos valores, né? Então, acho que isso também deu muita liga, deu muito certo. Ai, que legal. Então, Monique, a gente vai ter que celebrar. Se não tem esse fit cultural, com certeza já não dá certo. Esquece. Né? As pessoas não se vinculam. Total. Né? Desculpa te interromper, Ana. Imagina, não, é que a gente vai ter que celebrar um bi. E as 2 marcas, Oriba e Height, crescendo também incrivelmente. Então, são os 3 milestones que a gente vai ver. Vamos. Aqui. Então, com certeza. E aí, a gente vai colocar uma meta de 6 meses pra gente ver coisas muito legais. Vamos lá? Combinado? Eu amo. Fechou. Ana, vamos lá. É isso, vai ser demais. Desafiador. Vai ser demais. E a gente vai morrer de orgulho também e vai ficar muito feliz de ter vocês, assim, contando essa história que vai continuar sendo um sucesso. Legal, Ana. Agora, pra gente fechar as nossas 3 últimas perguntas, Manu, você pega a primeira? Pego.
a primeira nova aí que a gente incorporou no meio já dessa temporada aí. A gente queria saber, a gente tem perguntado muito para as mulheres aqui, Monique, qual suposição errada tu acha que já foi feita sobre ti, né? A gente tem perguntado para todas as convidadas, tem vindo respostas muito interessantes, porque muitas vezes, né, a gente passa por momentos assim que as pessoas têm uma imagem muito equivocada da gente. Tu já falou um pouquinho ali de ti também, acho que teve esse desafio de ter começado na empresa dos teus pais, então com certeza muita gente fez, né, suposições muito erradas a teu respeito também. Qual que tu acha que foi a maior delas? Olha, Manu, eu acho que assim, eu não sei, talvez a coisa que eu mais escutei que não tinha a ver comigo, até quando eu era jovem, não sei se é por causa do olhão, o olhar assim meio assustador, as pessoas sempre me veem como uma pessoa que é mais distante, que é mais sisuda, né? Então acho que isso é a primeira coisa. Eu acho que alguma coisa no meu olhar, na minha imagem, eu acho que eu fui conseguindo melhorar isso ao longo do tempo, mas de que eu era uma pessoa fechada, de que eu sou uma pessoa fechada e pouco acessível, né? Então, acho que isso, pouco a pouco, eu fui aprendendo a trabalhar até no meu jogo de cintura, nos meus sinais, na forma como eu me comunico. Isso é uma coisa. Mas eu acho que o principal ponto foi que eu realmente... O principal ponto foi que eu realmente não era reconhecida como a pessoa que poderia fazer aquilo acontecer, né? Então, acho que aquela história que eu contei dessa grande demissão em massa, né, do time de estilo, pra mim foi o maior sinal de que, ela não vai dar conta, então tô fora, né? Então, acho que foram esses momentos mais, assim, marcantes dessa minha entrada nessa cadeira, né? Que legal que você se posicionou. Eu acho que esses sinais são tão importantes. Esses testes, porque as pessoas vão testar a gente, intencional ou não intencional, mas que bom que você conseguiu dar uma resposta à altura e uma resposta boa para todo mundo, né? Exato. Encontrei meu caminho ali, eu falei, olha, não é que dá para sair de uma saia justa dessa? Então... Maravilhosa. Monique, o que é uma vida bem-sucedida para você? Ai, Ana, eu acho que pra mim uma vida bem-sucedida é uma vida equilibrada, né? Não vou falar que eu consigo, né, equilibrar. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, como é que equilibra tanto prato? Não equilibra. Alguns caem, quebram e bola pra frente, tem que tentar deixar cair os menos importantes, né? Mas eu acho que é uma vida equilibrada, eu acho que é conseguir realmente garantir o tempo com os filhos, garantir a dedicação no trabalho, sabe? Conseguir realmente ter um momento com o marido, sabe? Eu acho que o grande desafio, e eu acho que o sucesso tá aí, sabe? Pra mim, é realmente olhar e falar, cara, eu tô conseguindo cuidar da minha saúde, tô conseguindo cuidar de todos os meus filhos, agora eu tenho até um netinho que mora em Israel, ficou com o meu coração super na mão aqui, mas eu acho que é isso, é conseguir, pra mim é isso, é conseguir equilibrar tantas coisas, né, mulher, né, a vida em casa, né, planejamento em casa, enfim, eu acho que são filhos também em idades muito diferentes, né, então, pra mim, realmente, eu acho que a palavra que eu busco na minha vida é equilíbrio mesmo. Muito bom. Demais. Todas buscando, é difícil, né, mas chegar nossa, é muito, não sei, viu? É que nem andar de bicicleta, é um equilíbrio desequilibrado. É isso, você tem que buscar realmente ficar ali mais em linha reta, você precisa tentar não cair, né, mas então acho que é isso, acho que quando alguma coisa tá muito desequilibrada, não é legal, sabe, você não fica bem, né, então acho que tem que buscar isso. Perfeito. Bom, e nossa pergunta final, então o Brasil quer saber, Monique, o que tem na sua carteira? Vamos lá. Então, Manu, eu acho que até eu ouvi algumas respostas bastante parecidas com a minha. Eu acho que quem é empreendedor, boa parte dos seus recursos já estão investidos na sua própria empresa, né? Eu acho que o grande risco, né, tá ali. Então, eu acho que, para mim, a Shoulder é o meu maior investimento, né? Eu nunca fui educada financeiramente, né? Então, assim...
tô aprendendo ainda, né, a lidar com isso. Eu conto com pessoas que me ajudam muito, né, até na minha casa, meu marido, meu irmão é um cara que me ajuda muito com isso. Eu tô aprendendo, acho que é muito importante, né, é outra coisa que eu falo para as minhas filhas, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam saber, vocês precisam cuidar, porque não dá para depender, sabe, de outras pessoas para cuidar das nossas coisas, mas ao mesmo tempo eu entendi em algum momento da minha vida que eu precisava também dessas pessoas, que é algo que eu sou muito ruim com números até nas reuniões de resultado da empresa, depois eu sento com meu irmão e falo, pelo amor de Deus, faz um resumo desse negócio aqui pra mim, porque isso daqui não é pra mim. Acho que também reconhecer isso e reconhecer que você precisa de ajuda pra fazer isso também é importante, né? Mas assim, eu acho que eu tenho os fundamentos básicos pra lidar com dinheiro. Perfeito. Né? Na minha casa, eu cresci escutando uma frase que tá na minha cabeça, assim, ecoando todo dia. Dinheiro não aceita desaforo. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso pra mim. E também que o dinheiro é redondo. Que uma hora ele tá na tua mão, outra hora ele tá na mão de outra pessoa. E que a gente precisa dar o valor certo pra coisa certa, né? Então, acho que, assim, essas coisas que são meio bobas, assim, mas que são muito importantes, me ajudam a cuidar do meu dinheiro de um jeito muito consciente, né? Então, sempre mexi com o dinheiro de um jeito muito consciente. Eu nunca fui muito gastona, né? Mesmo depois que a gente, né, teve uma vida mais bem-sucedida, ganhou mais dinheiro, assim, eu nunca fui muito deslumbrada, eu não sou aquela pessoa que sai comprando um monte de coisa. Então, assim, eu acho que eu consigo, assim, eu me dou bem com o meu dinheiro, sabe? Pra mim, o dinheiro não é uma coisa que me faz mal, sei lá, que eu tenho uma relação ruim, eu acho que eu tenho uma relação boa, e eu acho que o maior desafio é também conseguir transmitir isso para os filhos, né? Porque eu nasci numa casa onde dinheiro era contado, e os meus filhos já não têm essa realidade. E eu acho que criar filho com mais conforto, assim, é um baita desafio, né? Eu acho que isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça, assim, como que eu vou fazer para que eles deem o mesmo valor, né, para tudo isso que eles têm, né? Porque eu dou valor porque eu não tinha, né? Quando você não tem, você dá valor. Agora, quando você já tem, né, eu acho que é muito mais desafiador. Então, pra mim, isso é uma pulguinha que fica atrás da minha orelha, assim, sempre, putz, será que eu vou conseguir? Mas, assim, pelo que eu tô vendo dos que estão crescendo aí, eu acho que vai dar bom. Olha, por toda a tua história, Tá eu tenho certo. certeza que você vai saber fazer isso. E tem meu pai certeza aí absoluta. também que me ajuda, sabe? Meu pai me ajuda bastante também a conversar com eles, assim, acho que é um cara que consegue ser um exemplo muito legal também pra eles. Que legal, que Sim. legal. Que Meu pai e minha mãe, né? Porque minha mãe é mais coração, né? Mas também me ajuda muito, assim, a dar exemplo pros meus filhos. Tá assim. aí o equilíbrio dos dois, ó, a palavra Super, que tá buscando, o equilíbrio super. Eles São total esse equilíbrio, assim. Monique, que história linda, Demais. que coisa mais legal escutar. Eu amei, gente. Que bom, Amei. meninas. Fico muito feliz. Demais. Gostei também de estar aqui com vocês. Olha, sorte nossa que esse é teu primeiro podcast. Sorte nossa conhecer a história inteira da Shoulder. Sorte nossa conhecer a tua história. E a gente não pode aguardar pelos próximos capítulos. E a gente vai... Isso é uma promessa, a gente vai celebrar juntas. Olha lá, vamos lá. Então tá combinado. Estarei aqui. Eu adorei, Manu, e você? Gente, eu amei muito aqui, eu tenho certeza que todo mundo da Shoulder também amou muito, porque muita gente descobrindo coisas da vida da Monique aqui através desse podcast, com né? Pra certeza. deixar de ser tão low profile. É verdade, Manu. Ai, Muito bom, meninas. Muito bom. Muito E fora, obrigada. fora as redes sociais da Shoulder, Monique, tem algum lugar que as pessoas te encontram? Quem quiser mandar uma mensagem, uma DM pra falar que chorou também na frente de alguma coisa, como é que elas te Olha, eu acessam? acho que o LinkedIn é um bom lugar. Tá ótimo. Porque acaba sendo uma rede, né, que é mais profissional, onde eu me permito mais, né? Então, eu acho que é um bom lugar ali pra gente se falar. Maravilhoso. Perfeito. Então, adorei. Adorei. Gente, foi o máximo, Monique. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, também fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, e o papo foi uma delícia. Foi Muito bom. maravilhoso. A gente espera que vocês também tenham gostado. Contem pra gente o que acharam aqui e contem pra gente qual foi a maior surpresa que vocês tiveram de conhecer a Monique, a Shoulder, a Hait, a Uriba e tudo mais, toda a história linda que ela contou. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Isso aí. Obrigada. Beijo, pessoal. Beijo.